eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa folga, né? Igual você não vai disputar a última rodada dessa fase de classificação do Campeonato Piauiense. Como aproveitar esse tempo e essa oportunidade de poder acompanhar o meu possível adversário jogando essa última partida? O que você pretende fazer até disputar essa final do estadual? Boa tarde a todos. É importante esse espaço de treinamentos, né? A gente vê pelo lado positivo. Claro que tem um lado negativo também, que a gente fica um tempinho sem jogar. Às vezes isso pode prejudicar também. Mas a gente também ficou com um tempo antes do jogo do Fluminense. Eu acho que a gente aproveitou bem. No jogo contra o Fluminense a gente conseguiu mostrar uma evolução no meu entendimento, né? E é isso que a gente pretende novamente nesse espaço. Como você falou, a gente está aguardando aí no nosso adversário. Primeiramente, eu acho que a nossa forma de trabalhar é tentar evoluir bem a nossa equipe, ajustar e potencializar o que a gente vem fazendo. E depois pensar no nosso adversário, né? Claro que a gente já conhece bem os dois adversários, a gente já jogou, a gente acompanha os jogos, a gente vem estudando bem também. Então a gente está já bem preparado, com material, bastante material das duas equipes. Então, a partir do momento que definir qual será o nosso adversário, a gente vai focar ainda mais no adversário para a gente se preparar bem e fazer um grande jogo na semifinal. Há preferência de adversário? Com certeza não. Eu acho que as duas equipes são qualificadas. Eu acho que as quatro se classificarem, né? Eu acho que o futebol, a partir do momento que a equipe consegue buscar uma classificação, ela mostra a qualidade, ela mostra ser competitiva. Então a gente respeita muito, não só o Fluminense e o River, como a quarta que entrar também. Eu acho que vai ser uma competição, ela já é uma competição muito equilibrada. Se você vê os resultados, às vezes surpreende, né? Pelo nível de competitividade, eu acho que as equipes são muito, muito parecidas. E na semifinal não vai ser diferente, eu acho que vai ser jogos muito disputados e vai ser definido nos detalhes. Professor Watson conseguiu garantir esse primeiro e segundo lugar para vantagens, né, para disputar a partir de casa, resultado empate, resultado agregado, mas como colocar esse ambiente, qual tipo de ambiente, na verdade, você pretende colocar aqui dentro do ônibus para essa semifinal? Porque até conversei com o jogador esses dias, ele falou sobre final, cada jogo vai ser uma final para a gente. Então, o espírito que você quer colocar no alto para esses dois jogos? Primeiramente a gente trabalha como final todos os jogos. Desde que eu cheguei, sempre o próximo jogo é o mais importante da nossa vida, é o mais importante da minha vida como treinador, dos atletas também. Eu acho que o futebol se trabalha assim. A gente é testado e observado todos os jogos. A gente vinha numa sequência muito boa. Após a derrota do 4 de julho, novamente todo mundo ficou, né, com dúvidas do grupo, com dúvidas da comissão técnica e realmente o futebol é assim. Então a gente encara todos os jogos como finais. Claro que semifinal é um jogo diferente, né? Mas a gente está bem tranquilo com essa situação também. Eu acho que a gente vai procurar se preparar bem. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um jogo muito legal, muito importante aí nessa busca aí dessa vaga. E o que a gente vem passando para o grupo é a questão assim de confiança. Às vezes a gente poderia ter alcançado o primeiro e o segundo lugar, mas de repente a gente poderia entrar numa semifinal meio relaxado, né? Agora a gente classificou em terceiro, a gente vai entrar com uma situação que a gente sabe que vai ter que ganhar um jogo para classificar. Então isso, né, deixa o grupo mais ligado, a gente bem decidido o que a gente precisa fazer. Então tudo no futebol a gente coloca as coisas positivas e as coisas negativas, né? E quando acontece essa situação a gente direciona para algo positivo, que é o que? A gente precisa fazer um resultado. Eu sei que é 180 minutos, não se decide só no primeiro, então a gente tem que ter uma equipe bem equilibrada. Independente do resultado, a gente tem o segundo jogo ainda, então tudo é possível. E isso que eu levo para o grupo. Acho que a gente precisa ganhar um jogo para a gente passar, para chegar no objetivo da final. Mas vejo por um lado confiança, com a equipe bem preparada, bem concentrada. Não pode entrar relaxada, porque vai ser duas batalhas muito importantes. Professor, eu queria que o senhor falasse do que foi trabalhado no intervalo até agora, né, e do jogo do Fluminense. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que foi trabalhado durante esse tempo e o que o senhor viu que dá para manter, o que dá para melhorar até as semifinais, né, que você não tem um tempinho ainda. Cara, a gente trabalhou o que a gente vinha trabalhando, cara, só que aí com um pouco mais de tempo. Eu sou um treinador, acho que eu já falei na minha apresentação, eu procuro trabalhar em cima dos momentos do jogo, né, que são 6, e é isso que a gente procurou fazer nesse tempo. Eu acho que a gente precisava melhorar um pouquinho a nossa construção, para sair de trás um pouquinho mais com a bola no chão. Acho que nesse jogo a equipe já mostrou esse comportamento, né?
E aí a gente vai potencializando as transições, né? No momento que a gente estiver reativo, que a gente tem que atacar essa profundidade com mais velocidade, por isso que às vezes a gente troca uma peça ou outra. Na hora que a gente estiver na fase ofensiva, como é que a gente vai controlar esse jogo, como é que a gente vai mudar corredor, a nossa reação pós-perda, né? Eu acho que também melhorou um pouco nesse jogo. Mas como eu falei, às vezes tem vários componentes e aspectos para isso, né? A gente joga num clima muito quente, né? Então às vezes é difícil manter a intensidade dos 90 minutos, a gente às vezes joga num campo não tão regular, então é difícil também manter a construção mais limpa, às vezes tu vai ter que arriscar um pouquinho mais bola de segurança, mas eu procuro dentro dessa situação, assim, nesse tempo que eu tive de treinos e agora que eu estou tendo, cara, eu procuro evoluir nessa parte. E tudo que eu vinha fazendo antes, com menos tempo, eu procuro fazer, manter com mais tempo para o jogador ter um entendimento. Eu acho que o futebol, ele requer tempo, cara. Ele não é de uma hora para outra que tu consegue mudar tudo. Mas, assim, sinceramente, com toda a humildade, eu acho que a equipe mostrou uma evolução, tanto que a gente conseguiu classificar com antecedência. E é isso que a gente vai procurar levar para essas finais aí, semifinal e final, cara. Se a gente chegar, graças a Deus, a gente vai trabalhar forte para buscar essa vaga também na final, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer 2 grandes partidas na semifinal para a gente conseguir esse objetivo. Campo, você acha que pode fazer uma diferença? Porque, supondo, se pegar o River, jogaria no novo modelo, que é o estado que o Alves já joga, né? Então já teria o costume ali do campo. Já com o Fluminense, o jogo decisivo seria lá em Pedro II. Pode estar nos seus cálculos aí? Cara, assim, ó, primeiramente eu não estou dando desculpa para nada e nem reclamando, tá? Eu só estou colocando uma situação de aspecto que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Agora, dependendo do campo, cara, meu time vai ter que estar preparado. Isso aí não tem. Se for jogar no Lindolfo, for jogar no Albertão, for jogar no campo do Fluminense, a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Quem classificar, né? Que a gente não sabe ainda que vai ser a 4ª colocação, que pode chegar numa final também. Então a gente vai ter um preparo para essa partida. Claro que, por exemplo, jogar no Lindolfo é uma situação um pouco diferente de jogar, por exemplo, no campo do Fluminense, que é um campo mais apertado, menor, né? Mas eu acho que isso aí é adaptação, a gente vai ter que se preparar e se adaptar rápido, com o piso, com o espaço, e eu tenho certeza que os atletas vão estar preparados. Professor, a gente já tem as semifinais já garantidas, né? Próxima quarta e no final de semana, mas nos próximos dias o Campeonato Piauiense vai passar fora do campo por uma série de julgamentos, né? No comercial, tem a questão de ter 3 pontos ou não, o Comercial perdeu 3 pontos, agora afirma que vai recorrer na Justiça Profissional para paralisar as semifinais. Isso chega de alguma forma ao grupo de jogadores, a vocês, ao trabalho de vocês, afeta um pouco esse nível de insegurança, assim, quanto a quando vou jogar, com quem eu vou jogar? Cara, eu acho que isso é ruim, primeiramente para a competição, né? Eu acho que nunca é bom uma competição, eu já passei por isso em Santa Catarina, né? Quando nós estávamos numa semifinal contra o Avaí, aí a gente teve que esperar muito tempo, porque teve um problema de uma equipe, aí teve que fazer as oitavas, tem que voltar às oitavas, jogar novamente. Isso atrasou muito nosso planejamento. Eu acho que na época nós íamos jogar a Série B do Brasileiro, porque querendo ou não a gente tem um planejamento, a gente tem essa competição que ela é muito importante para o Altos, principalmente pela questão do orçamento que ela dá, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, então ela é fundamental para o próximo ano, principalmente. Só que a gente também tem uma competição muito forte, que é a Série C, que começa dia 3 de maio, né? Então a gente tem que se preparar forte para essa competição e a gente tem um planejamento aí para frente, já bem traçado, bem desenhado. Claro que a gente não expõe, mas a gente já tem esse planejamento bem elaborado. E eu acredito sim que se tiver a paralisação da competição, ela vai atrapalhar muito a nossa situação, muito o nosso planejamento, principalmente para a sequência do ano. Eu queria que você falou de Série C, se quiser falar cedo para falar e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento, não vai divulgar muito, mas já percebe-se a diretoria do clube trabalhando nos bastidores, já está revelando o nome de possíveis jogadores, de atletas que atuaram no passado que podem voltar ao Jacaré. Qual é o seu pensamento em relação a esse alto da terceira divisão nacional? Como é que você quer apresentar o Jacaré para a competição? Professor, só podem complementar, porque a minha pergunta é muito semelhante, que acho que a pergunta foi de nomes. Existe só dizer o nome que é o Otávio Manuel, que entra a torcida alguém bem querido e que vem sendo conversado não pessoalmente com a torcida, nada dentro do clube. Queria que se eu pudesse falar desse atleta, se você já pensasse sobre ele, se conhece ele, tem uma percepção? Tá, vamos lá. Primeiramente, assim, eu não pretendo falar sobre planejamento Série C, porque eu estou dentro de uma competição
Estadual, como eu falei, é muito importante e é uma competição que eu não tenho mais como escrever atletas, é esse grupo que está aqui. Então, primeiramente, a gente está partindo do princípio de observar o nosso grupo. Nós estamos avaliando a cada sessão de treinamento o que a gente tem de material humano. Tá? E, em cima disso, a gente vai buscando as carências. Tá? A gente vem conversando com o presidente, principalmente, né? Com toda a nossa comissão, nosso staff, para organizar bem essa situação. Mas, a princípio, assim, cara, não tem nada definido. Eu prefiro não falar em nomes, tá? Mesmo porque eu preciso valorizar o que eu tenho aqui, que é o que vai me dar o primeiro objetivo. E volto a falar, a gente está avaliando esse grupo, daqui a pouco esse grupo todo vai para a Série C, de repente não. Isso aí eu falo claramente para os meus atletas também. Como eu falo para os atletas, é a mesma situação minha como treinador. De repente, se eu não chegar na final do campeonato estadual ou não ganhar, de repente eu não esteja na Série C. O futebol, você sabe como é muito complexo. E eu que vivo disso, eu sei bem como é que funciona. Então é a mesma coisa para os atletas, a gente está tendo as oportunidades, a gente está sendo observado para sim, né, encaminhar a Série C. Agora, se eu falar para vocês que o planejamento não foi iniciado, é mentira, porque a gente precisa e o campeonato está logo ali, né? Sobre a situação do Manuel, o Manuel, primeiramente, eu respeito muito a história dele no clube, ele é o maior artilheiro do clube, né? Conheço como atleta jogando contra, observando os jogos dele, mas o nome dele, a princípio, não está em pauta, tá? Não está em pauta, sou bem sincero em falar. Amanhã pode ser outro dia, daqui uma semana pode ser outra situação, tá? Mas não está em pauta. Volto e repito, eu respeito, né, pela história que ele tem, eu respeito o sentimento do torcedor, que sempre é grato a um artilheiro, né, mas a princípio a situação é essa.